Josué capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 15. Josué 10, do 1 ao 15. Vai ser projetado, mas você pode acompanhar na tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente, feito a Ai a seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos. E ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra lida nessa manhã. Necessitamos que o Senhor agora nos dê a iluminação necessária para a santa compreensão. Se o Espírito Santo não trabalhar em nós, nesse momento, nós não iremos compreender a tua vontade, ó Pai. Então trabalhe, ó Espírito Santo, com poder na vida de cada um de nós. Trabalhe com poder na vida dos meus irmãos, trabalhe poderosamente em minha vida. Se o Espírito Santo não trabalhar agora, ó Deus, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Mas que não seja assim. Que a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado em nosso meio mais uma vez. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós chegamos em nossa nona mensagem aqui no livro de Josué. E chegamos em um dos momentos mais espetaculares da história, não apenas do livro de Josué. Chegamos em um dos momentos mais incríveis da história. O momento em que o sol e a lua pararam sob a ordem de um homem. Um momento magnífico. Mas para compreendermos bem esse dia, vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 5,
O texto nos fala de uma coalizão de reis contra a cidade chamada Gibeão. Na segunda parte, do versículo 6 ao 11, nós encontramos os gibeonitas clamando por socorro aos israelitas. Israel sobe para socorrer Gibeão. E por fim, na última parte, o grande milagre do dia, do versículo 12 ao 15, o momento que o sol parou e a lua parou. Conhecemos bem essa história, né? Ou pelo menos achamos que conhecemos bem essa história. História que contamos para os nossos filhos desde pequenininho, nos contavam desde pequenininho, e nós cantávamos que Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, não é assim que a gente cantava? O inferno treme. Vamos direto ao texto bíblico? Primeiro a gente encontra aqui a narração, ou a narrativa de uma coalizão de reis se reunindo contra a cidade de Gibeão. Olha o versículo 1 e o 2. Tendo Adonisedeque, começa com esses nomes maravilhosos, né? O que mais vai ter aqui vai ser nome bonito, inclusive indicado para seus filhos, quando tiverem. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e havia destruído totalmente, feito a Ai, e seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram homens valentes. O que o texto está nos dizendo, irmãos, olhem para mim agora. O que o texto está nos dizendo é que o rei Adonisedeque foi mais um que ouviu falar do Senhor e das grandes obras que o Senhor estava fazendo, favorecendo Israel. Foi mais um daqueles que estavam, que ouviam das grandezas de Deus, das obras de Deus, mas ele também não se converteu, como a maioria não se converteu. Ele era rei de Jerusalém, que mais tarde se tornaria a capital de Israel, era aqui então um reino. Ele era rei de Jerusalém, e esse rei Adonisedeque soube que Josué e seu exército já tinham destruído a cidade de Jericó, já tinham destruído a cidade de Ai, e agora estavam aliançados com a cidade de Gibeão. Gibeão, sim, era vizinho de Jerusalém. Israel, a essa altura, já era um povo temido. Mas os gibeonitas também eram um povo respeitado, porque havia ali um grande exército. Então o raciocínio do rei Adonisedeque foi simples. Israel já está fazendo coisas terríveis na terra. E agora eles se aliançaram com um vizinho nosso, que é gigante também, com um exército enorme. O temor do rei de Jerusalém era ter que enfrentar os dois juntos, tanto Israel como Gibeão. O versículo 3 diz assim: pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Derbe, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. O plano dele era simples, era destruir a cidade de Gibeão, para depois lutarem contra Israel. Adonisedeque ainda acreditava que Israel só estava vencendo suas batalhas por causa de sua força militar. Adonisedeque pensou o seguinte: se Israel, que é militarmente forte, já é difícil de encarar, imagine agora eles aliados a Gibeão. Vamos fazer o seguinte, vamos encarar um de cada vez. Ele acreditava que ele conseguiria sim, com a ajuda dos amigos, obviamente, que eles conseguiriam, juntando forças, destruírem Gibeão e depois destruírem Israel.
Apesar dele ouvir falar das grandezas de Deus, ele ainda não tinha entendido que quem dava vitória a Israel não era o seu poder militar. Quem garantia a vitória a Israel era a mão do Senhor. Mas, obviamente, ele não entenderia isso. O texto segue dizendo que os 5 reis se aliançaram e foram destruir a cidade de Gibeão. Olha o versículo 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Nesse ponto, irmãos, os gibeonitas começaram a pagar o preço de terem se aliançado com o povo de Deus. Os gibeonitas aqui era aquele vizinho que nunca incomodou ninguém. Mas o fato dele agora ter se aliançado com o povo de Deus, ele vai começar a pagar um preço. Se os homens de Gibeão não tivessem se comprometido com Israel, eles permaneceriam sendo um bom vizinhos em sua vizinhança. Mas a partir do momento que eles assumiram um compromisso com Israel, vimos isso aqui semana passada, agora eles vão começar a pagar por esse compromisso assumido com Israel. Os 5 reis amorreus, Adonisedeque, Oão, Pirã, Jafia e Déber, todos e com todos seus exércitos, iniciaram uma guerra contra a cidade de Gibeão. Os gibeonitas não tinham chance alguma. Eles destruiriam Gibeão em pouco tempo. Em pouco tempo. Nesse momento, a única alternativa para Gibeão, quando eu falo Gibeão, gera uma confusão, porque é nome de homem, né? Mas na verdade é uma cidade. A única alternativa para Gibeão era pedir ajuda àquele que eles tinham se aliançado há pouco tempo a Israel. E eles fizeram isso. E o texto diz que Israel socorreu os gibeonitas, pois eles tinham uma aliança. Semana passada vimos que os gibeonitas enganaram os homens de Israel para conseguir uma aliança com eles. Apesar de terem sido enganados, os homens de Israel, os príncipes de Israel e Josué, eles perceberam que eles tinham a obrigação de se manterem fiéis à aliança. Falei muito disso aqui semana passada. O fato deles terem sido enganados não os eximia da responsabilidade de se manterem fiéis à aliança. Eles falaram o seguinte: nós fomos enganados, mas nós fizemos um pacto diante de Deus. Então nós não vamos quebrar essa aliança. Então, como eles eram aliançados, e nós aprendemos semana passada, e aprendemos isso aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, que estar aliançado com alguém é estar comprometido com essa pessoa, ao ponto de que se essa pessoa for atacada, eu me sentir atacado também. É assim que funciona. Esse é o contexto da guerra atual lá no leste europeu. Putin sabe que ele pode chegar em alguma região e fazer o que ele quiser numa região como a Ucrânia. Ele sabe se ele ultrapassar a Ucrânia, se ele for dos limites da Ucrânia, ele vai entrar no território onde é conhecido como território protegido pela OTAN, por uma aliança. Aliança do Atlântico Sul, não é isso? Aliança do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança de países que se comprometeram a se proteger entre eles. Então, em tese, não significa que isso aconteceria. Em tese, se ele atacasse algum país aliançado, ele sofreria a consequência de toda a aliança. Eu estou falando que é em tese. Em tese. Em tese porque o mundo hoje é governado por homens frouxos, que deixa a corda correr e não tem coragem de tomar nenhuma atitude contra esse tipo de gente como Putin. Então a mesma filosofia, o mesmo raciocínio nós estamos tratando aqui. Havia uma aliança entre Israel e Gibeão. Então atacar Gibeão era atacar Israel. Israel nunca poderia dizer o seguinte: não é conosco. Gibeão está a 40 quilômetros de distância de nós. Não falaram nada, falaram alguma coisa de israelita? Eles tocaram, xingaram a nossa mãe? Não mexeram com a gente. Então o problema é deles. Mas entre aliançados não é assim que acontece.
Entre aliançados há um total comprometimento. Quando mexe com um, mexeu com o outro. Por isso que o Israel sobe para salvar, para proteger, para lutar, defendendo os gibeonitas. Olha o versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. O que nós estamos testemunhando aqui no versículo 6 e 7, em especial no versículo 7, é a disposição de Israel em cumprir a sua parte na aliança, mesmo os gibeonitas não merecendo. Lembra? Eles foram enganados pelos gibeonitas, mas ainda assim é uma aliança, e eles estavam dispostos a cumprir sua parte na aliança. É possível que Josué tenha ficado no mínimo apreensivo. Uma coisa é enfrentar um exército de cada vez, como aconteceu em Jericó, como aconteceu em Ai. Outra coisa bem diferente é de uma vez só enfrentar 5 exércitos, 5 cidades. Era uma situação no mínimo desafiadora, mas dessa vez o Senhor falou com Josué. Josué consultou o Senhor primeiro. Olha o versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles poderá resistir. Como deve ser bom ouvir isso da boca do Senhor, não é verdade? Não temas. Está tudo sob controle. Eu já resolvi tudo. Eu já resolvi tudo. Para os gibeonitas, a história estava saindo do controle. Josué, um homem de Deus, sabia que ele não podia controlar a história. Mas Deus falou para Josué o seguinte: não temas, eu continuo governando a história. Ainda que pareça que está tudo desgovernado, ainda que as notícias ruins cheguem como um tsunami, o Senhor continua governando a história. Israel estava acampado em Gilgal, lá próximo à cidade de Ai. De Gilgal para Gibeão era mais de 30 quilômetros de subida. Gibeão ficava, vamos dizer assim, na região serrana, ali de Canaã. Então, 30 quilômetros de subida. A tática de Josué foi de viajar por toda a noite e surpreender os amorreus pela manhã. Nem os habitantes de Gibeão, nem os 5 reis amorreus contavam que Israel chegaria tão rápido. Então eles caminharam. Imagina você subindo a serra durante toda uma noite. Uma multidão de soldados subindo a serra durante toda uma noite para, cansados, surpreender os inimigos pela manhã. Se tinha algo para resolver, e aqui está uma grande marca da vida de Josué, é que se tinha algo para resolver, ele resolvia logo. Desde quando chegou o pedido de socorro, o que Josué demonstrou foi uma incrível disposição para a batalha. Olha o versículo 9. Josué lhes sobreveio de repente. Ou seja, quando eles não esperavam, eles calcularam mal o tempo que Josué levaria para chegar em Gibeão. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Desde quando chegou o pedido de socorro, o que Josué demonstrou foi uma incrível disposição para a batalha. Ele não deixou para depois. Como eu disse, se tinha algo para resolver, se tinha um povo para socorrer, se tinha um inimigo ou inimigos a serem enfrentados, Josué não perdia tempo. Ele não fugia de uma luta, ele não fugia de uma batalha. Esse ímpeto de Josué por guerrear, essa coragem que Josué tinha de enfrentar seus desafios,
vai ser fundamental para entendermos o grande milagre desse dia. Mas isso iremos entender daqui a pouco. Vamos voltar na sequência do texto. O resultado dessa disposição para a luta, o resultado de terem encarado uma noite inteira de caminhada, montanha acima, foi que o Senhor os usou para aterrorizar os inimigos. Olha o versículo 10. O Senhor os conturbou, falando agora dos amorreus. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe até Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Mequedá. O texto diz, não foi nós que inventamos, o texto diz que o Senhor os conturbou. Isso é muito sério. Senhor aqui, no original é Yahvé, o nome santo de Deus. Conturbar nesse texto tem o sentido de confundir, irritar, desconcertar, para destruir. Isso é conturbar. É confundir, para destruir, para matar. Preste atenção, irmãos. Então o que o texto está dizendo aqui é que Jeová aterrorizou os amorreus, porque queria matá-los. Essa visão é terrível. É terrível porque nós estamos familiarizados com a imagem de Deus salvando pessoas, salvando povos, restaurando povos. É com isso que nós estamos familiarizados. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, é que o Senhor estava aterrorizando aqueles homens para matá-los. O Senhor fazendo emboscadas. Homens caindo em emboscadas criadas pelo próprio Deus e sendo aterrorizados pelo grande Deus. Para quem acredita que Deus é só amor, não consegue conceber a ideia de um Deus aterrorizando pessoas. O texto diz que foi Deus quem os feriu e os derrotou. Aos olhos de todos, era Josué e seu exército que estava ferindo e derrotando os amorreus. Mas o texto diz que foi o Senhor. Era o Senhor quem estava batalhando, era o Senhor quem estava em ação. O Senhor até usava Josué e seus homens como instrumento, como ferramentas em suas mãos. Mas quem estava em guerra não era Israel, era Deus. Irmãos, em 2 Samuel, capítulo 22, do verso 10 ao 15, não precisa ler, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. O rei Davi descreveu com detalhes como o nosso grande Deus desceu do céu para desbaratar, para confundir, para aniquilar os seus adversários, os seus inimigos. Olha só, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 10. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pois, ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens do céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor, Deus, desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. É a visão de Davi, nos explicando como que Deus agiu para salvá-los de seus inimigos. Então a visão não é daquele Deus passivo, que desce em nossas batalhas e tenta nos convencer e convencer nossos adversários a assinar um termo de paz. Não é isso, não. O Senhor não desce nas guerras para tentar argumentar. Deus não argumenta. Deus não pede. Deus não clama. Ele dá ordens. O salmista nos diz como que ele põe fim à guerra.
Pois ele põe termo à guerra até os confins da terra, despedaça o arco e queima os carros no fogo. É assim que ele põe fim à guerra. Não um Deus que desce para tentar conversar entre as partes, não. Deus, ele desbarata, segundo Davi aqui em 2 Samuel 22, despediu setas, espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Tanto Davi, em 2 Samuel 22, como os amorreus, aqui no texto de Josué, foram testemunha daquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, quando diz que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Vou repetir para você. Tanto Davi, em 2 Samuel 22, como os amorreus, aqui no livro de Josué, capítulo 10, são testemunhas daquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, que coisa horrível, ou em outras versões, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Conturbar. Deus conturbou os amorreus. Mas vamos seguir no texto. O texto segue com uma terrível intervenção divina. Versículo 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que morreram à espada pelos filhos de Israel. Que cena assustadora. O texto diz que fez o Senhor cair. Novamente, é o Senhor quem faz. Não foi um acidente, não foi um acidente da natureza, não foi obra do acaso. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Provavelmente, irmãos, uma chuva de granizo com pedras grandes o suficiente para matar homens. Pensem nessa cena. 5 exércitos que já estavam fugindo humilhados. E em sua fuga, se deparam com uma chuva de pedras caindo em suas cabeças, os matando um a um. Irmãos, Israel, pela força do Senhor, já venceria aquela batalha. Mas Deus ainda operou esse milagre apavorante, para que todos vissem que, de fato, era ele que estava derrotando os amorreus, e não Josué e seus homens. Era Deus que estava trabalhando. O Senhor, literalmente, estava entregando a vitória nas mãos de Josué, como ele prometera. Chegamos na terceira parte do texto. O momento do grande milagre. O momento que o sol e a lua pararam. Esse é o terceiro grande milagre do livro de Josué. Ó, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, ou seja, ele orou, não é verdade? Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Como já disse, esse foi o terceiro grande milagre do livro de Josué. O primeiro grande milagre foi a travessia do Jordão. O segundo grande milagre foi a destruição dos muros de Jericó. E agora, irmãos, o sol e a lua pararam pela ordem de Josué. Um acontecimento grandioso, sobrenatural, espantoso. Sol e lua pararem. Sol e lua estacionaram no céu, no exato lugar onde eles estavam. É algo que desafia a ordem natural e leva tanto ateus como crentes fracos a tentarem desenvolver inúmeros argumentos para explicar esse acontecimento. Muita gente, mesmo entre crentes, tem dificuldades para acreditar que o sol e a lua pararam de verdade. Tem.
Vão argumentar que foi ilusão de ótica, vão argumentar que Josué viajou nesse momento, vão argumentar que pode ser um erro de escrita de quem escreveu o livro, vão argumentar tanta coisa, mas vamos entender o que estava acontecendo aqui. Josué estava em sua maior batalha até esse momento. Presta atenção em mim. Josué estava em sua maior batalha até esse momento. 5 reis com seus estavam sendo vencidos por Israel. Que maravilha! A batalha estava muito boa, tudo dando certo, tudo estava dando certo. Os inimigos estavam correndo, preste atenção em mim, irmãos. Os inimigos estavam correndo, Israel estava avançando, Deus estava manifestando o seu poder, bolas de pedra estavam caindo do céu, ou seja, tudo que deveria acontecer estava acontecendo nesse momento. Israel estava sendo vitorioso contra 5 reis. Até então eles tinham lutado contra Jericó, eles tinham lutado contra Ai. Quando eles teriam a chance de encarar 5 nações de uma só vez? Era a oportunidade que eles queriam. Era a oportunidade que eles sonhavam, ver 5 povos, 5 exércitos, fugindo de sua presença, e eles vitoriosos, sendo vitoriosos contra 5 exércitos. Ou seja, tudo estava dando certo. Mas pense num dia maravilhoso. Pense no dia em que tudo dá certo. Onde você começa a ser vitorioso e ganhar suas guerras contra as suas batalhas. Pense naquele momento do combate em que o combate não pode parar, em que a batalha não pode parar. Estava sendo um dia glorioso, de manifestação sobrenatural do poder de Deus. Que maravilha! Mas tinha um problema. O dia estava acabando. Estava chegando a hora do pôr do sol. A tarde ia findar, a noite ia chegar. A noite os obrigaria a fazer uma pausa na batalha, e eles sabiam que se eles parassem naquele momento para descansar, para passar a noite, daria tempo dos inimigos fugirem. Josué não queria que eles fugissem. Se os inimigos fugissem, eles iam pegar depois, não ia? Uma hora eles iam pegar um por um. Mas por que esperar para outro momento? Você pode finalizar essa guerra agora. Por que deixar para depois o que pode ser feito hoje, pensou Josué. Lembra que eu falei que Josué não perdia tempo? Não fugia da luta, não fugia de uma batalha? E que essa característica de Josué seria fundamental para entendermos o grande milagre do texto? Pois bem, foi esse desejo ardente de Josué de batalhar, foi a disposição que Josué tinha para guerrear, que o levou a orar para que o tempo parasse. Isso parece loucura para a gente. Quem de nós pediria mais tempo para batalhar? Quem de nós? Nossas orações são bem diferentes das orações de Josué. Nós oramos para que as guerras acabem mais rápido. Nós oramos para que o Senhor nos dê uma pausa para descansar. Como é que a gente ora? Senhor, eu estou muito cansado. Não estou aguentando mais. Eu tenho que parar para descansar um pouco, ó Deus. É assim que a gente ora. Josué não orou assim. Josué tinha caminhado, subindo para a região serrana, andando durante toda uma noite. Chegando lá, encontrou os inimigos e começou a batalha. E começou uma guerra que parecia que não ia ter fim. Uma nação contra 5 nações. O Senhor se manifestou do céu. Pedras caindo do céu para matar os amorreus. Tudo saindo de forma maravilhosa. Eles estavam cansados. Se tinha gente cansado ali, eram os guerreiros de Israel. Mas não era hora de parar. Não era hora de parar para descansar. Não era hora de pedir uma pausa. Não era hora de pedir um tempo. Não era hora disso. Então Josué ora o seguinte: Pai, pare o sol onde está. Pare a lua onde está. Pare o tempo de correr. Porque eu quero guerrear. Eu quero batalhar. Eu não quero descansar. Olha que loucura. Eu não quero descansar agora. Estou cansado? Estou cansado. Já vimos muita coisa, o dia já foi cheio.
mas não é hora de parar. Então Josué não orou para o sol parar somente para demonstrar poder, somente para que o Senhor demonstrasse o seu poder ou para que ele demonstrasse a sua virtude. Não é para que ele demonstrasse o poder da oração. Não foi para isso. Josué orou para que o sol parasse, para que a lua parasse, para que ele pudesse guerrear ainda mais, batalhar ainda mais e lutar ainda mais. Por isso o sol e a lua pararam. O sol parou, a lua parou, para dar tempo de Josué finalizar a sua guerra. Olha o versículo 13. O sol se deteve e a lua parou até que. Na tua versão também está até que? Até que. Eu amei esse até que aqui. Amei. Podíamos falar o dia inteiro só sobre esse até que. Esse até que significa que o milagre extraordinário que estava acontecendo não tinha prazo de validade. Não havia um cronômetro em contagem regressiva. Não tinha ninguém fazendo força, segurando o sol. Enquanto isso, Israel tinha que lutar muito rápido e vencer os seus inimigos muito rápido, porque tinha alguém segurando o sol. Não era isso que estava acontecendo. Israel não precisava correr desesperadamente para cumprir sua missão. O sol ficaria parado sobre a cidade de Gibeão. A lua permaneceria estática sobre o vale de Aijalon, enquanto Israel precisasse. O universo, olha só, o universo não se moveria enquanto Israel precisasse, o tempo que fosse necessário. Eles precisaram de algumas horas somente. O dia foi estendido por algumas horas, mas se eles precisassem de semanas, se eles precisassem de meses, se eles precisassem de anos, o sol permaneceria estático até que Israel cumprisse o seu propósito, porque o texto diz que o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Que maravilha! Era a garantia que haveria luz enquanto houvesse batalha. Enquanto houver batalha, vai ter luz. A luz não vai faltar. A luz não vai faltar. O resultado desse dia memorável está descrito no versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Versículo 15 diz que depois disso eles voltaram para casa. Que dia foi esse? Que dia maravilhoso. Temos algumas lições práticas para tirarmos daqui. Primeiro, algumas lições doutrinárias. A primeira grande lição desse texto é que nós não devemos parar de lutar em hipótese alguma. A questão não é se a batalha está boa ou ruim. A questão não é se a guerra ou se a sua guerra está fácil ou difícil. A questão não é se você está com disposição ou se você está cansado. A questão é que nós não podemos jamais, em hipótese alguma, nem por um instante, baixar a guarda, parar de lutar. Não podemos. A vida cristã, na Bíblia, sempre foi comparada a uma guerra. Não. O povo de Deus, na Bíblia, nunca foi comparado a um hospital. Isso é criação nossa. A Bíblia compara o povo de Deus, dentre outras coisas, a um exército. Aí sim. A linguagem utilizada na Bíblia para falar do povo de Deus é uma linguagem militar, bélica. Fala de armas de nossa milícia. Fala da couraça da justiça.
Fala da armadura que precisamos ter. Fala do Senhor, que é o nosso general. O linguajar bíblico utilizado para tratar da igreja nos leva a entender que a igreja sempre estará em guerra, e esse é o nosso chamado. Não há a menor possibilidade de termos uma vida cristã sem estarmos pelejando em algum momento, ou durante todo o tempo, melhor dizendo. Então, a primeira lição é que nós não devemos parar de lutar. A segunda lição é que é Deus quem dá vitória ao seu povo. Isso temos visto por todo o livro de Josué. É sempre Deus agindo, é sempre Deus trabalhando, e quando, por algum motivo, Deus não está na batalha, Israel era derrotado. Sempre foi assim. No texto de hoje vimos que foi o Senhor quem perseguiu os amorreus, foi o Senhor quem fez chover pedra, foi o Senhor quem parou o tempo. Sempre foi o Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É Ele quem trabalha. Em terceiro lugar, a terceira lição do texto de hoje, o texto mostra a diferença que há entre o Senhor e os demais deuses. O que mais tinha era Deus em Canaã. Não faltava Deus em Canaã. Mas o Senhor estava operando em Canaã para que todos vissem que só o Senhor é Deus de verdade. O Senhor estava provando que os deuses de Canaã eram todos falsos deuses. Os cananeus viram que seus deuses não podiam fazer nada. Os deuses de Canaã não podiam sequer se mexer. Eram pedaços velhos de madeira ou de bronze. Quando muito de ouro, poderia ser até formado de metal precioso. Mas os deuses cananeus eram imóveis. Os deuses dos cananeus não poderiam ajudá-los de forma alguma. Eram deuses falsos. Eu duvido alguém clamar a Baal e o sol parar. Eu duvido alguém clamar a Buda e o sol parar. Eu duvido alguém clamar a qualquer entidade, ou qualquer Deus, ou qualquer Senhor dessa terra e o sol parar. E por último, a última lição desse texto é que para o nosso Deus, somente para Ele, tudo é possível. Irmãos, nossos críticos usam esse episódio para tentar argumentar contra a Bíblia. O que os nossos críticos dizem? E os jovens passam por isso na universidade, alguém em algum momento já deve ter falado isso contigo, o seguinte, que a Bíblia diz no texto que nós lemos que o sol parou e a lua parou. Havia uma mentalidade até a Idade Média de que era o Sol que girava em torno da Terra, não era assim que se pensava? Hoje já se sabe que não é isso. O Sol está estático em seu lugar. A Lua tem um movimento, mas o que gira em torno do Sol é a Terra. Então, nós vamos encontrar teólogos liberais e cristãos piedosos, mas fracos também, tentando argumentar que essa aqui é a prova de que a Bíblia contém falhas, porque a Bíblia diz que o sol parou, quando na verdade não era o sol que estava em movimento. Que idiotice. Que idiotice. A turma estuda para comer capim no final do curso. Todo mundo sabe que é óbvio que quem escreveu o livro de Josué estava contando os fatos segundo sua ótica, segundo o seu ponto de vista. E até hoje é assim. Até hoje nós falamos que o sol nasce e o sol se põe. É verdade então que o sol nasce e o sol se põe? Então não é verdade também que o sol se põe e o sol nasce. A gente que deveria falar, não, a terra fez o sol se pôr agora a terra fez o sol nascer. É uma forma de expressão, uma figura de linguagem. Nós sabemos disso. Preste atenção. Nosso grande Deus, ele pode ter parado a terra. E Josué ter achado, ou o escritor ter achado que parou o sol e a lua.
Mas o nosso grande Deus pode ter parado o universo inteiro. O universo todo pode ter parado naquele momento. Todo aquele movimento que a gente vê nos estudos que nos deixam assombrado. Cometas e corpos celestes girando e correndo de um lado para o outro. Estrelas que não se acabam mais, que não temos como contar. Cada estrela com seus planetas girando ao redor de si. Algo fenomenal, gigante, que nossa mente não consegue mensurar. Tudo isso pode parar sobre as ordens do nosso Deus. Não temos dúvida que se Ele quiser fazer assim, Ele faz. Então, para a gente, tanto faz se a Terra parou, se o Sol parou, se a Lua parou, se a estrela parou, se o céu parou. O que nós sabemos que para Deus tudo é possível, para Ele nada é impossível. E se Ele quiser, Ele pode ter feito todo o universo parar. Não há limites para o nosso Deus. Se Ele quiser, todo o universo para em favor de sua igreja, em favor do seu povo. Isso nos dá tranquilidade. Isso nos dá confiança, isso nos dá certeza, isso nos dá paz, que nós não servimos um Deus inválido, inoperante, cego, mudo, surdo e paralítico. Não servimos um Deus assim. Servimos o Deus de Josué, que faz o que for preciso, sempre fará o que for preciso para o bem do seu povo. E eu preciso terminar com 4 aplicações diretas e simples. A primeira: precisamos sair daqui hoje orando ao Senhor por mais disposição. Mas a luta é muito grande, então peça mais disposição ainda. Mais ainda. Mas eu acho que eu não consigo mais. Ore por disposição. Ore por disposição. Há inimigos que você precisa vencer ainda essa semana. Há adversários, há guerras que você precisa vencer ainda essa semana, e só vencerá se de fato tiver disposição para guerrear. Está cansado, meu irmão? Peça ao Senhor mais disposição. Não é momento de parar, não é momento de descansar, não é momento de dormir, é momento de avançar. E o Senhor nos auxilia para isso. Em segundo lugar, aprendemos no texto de hoje que precisamos socorrer uns aos outros. Corramos, sejamos ágeis em socorrer uns aos outros. Tem momento que não dá tempo de ficar argumentando, levantando custo, mobilizando muita gente. Tem que socorrê-lo da forma mais rápida possível. Eu lembro do testemunho do irmão César. Ele falou que estava no retiro, no acampamento de carnaval, quando contou à igreja. Inclusive que eles não tinham condição nenhuma de pagar R$3.500 numa sessão de quimioterapia. E a igreja também não tinha condição alguma. Ninguém era rico ali. Mas a liderança se juntou e pagou a primeira sessão para a irmã. Não tinha tempo. O socorro tinha que ser rápido, veloz. Não tinha tempo de levantar ter uma ideia, desenvolver um plano, levar para a Assembleia deliberar. Não tinha tempo. Sejamos mais ágeis para socorrer uns aos outros, como Israel foi para subir em socorro de Gibeão. Em terceiro lugar, sejamos fiéis em nossas alianças. Se nos comprometemos, não quebremos nossa aliança. Temos uma aliança. Temos uma aliança. Então, uma moda se quebrar alianças na igreja ou com a igreja. Irmãos que assumem um compromisso conosco, resolvem ir embora. E vão embora. Sejamos fiéis com a palavra empenhada. Se nos comprometemos, sejamos fiéis com o que nos comprometemos. Salvo, claro, se a outra pessoa quebrou a aliança. Tem gente que quebra aliança e não depende de nós. E por fim, não nos esqueçamos que é o Senhor quem batalha por nós. Toda a nossa disposição, toda a nossa fé, toda a nossa oração, todas as nossas alianças não são capazes de nos garantir a vitória
Somente o Senhor é. Nós confiamos em suas promessas. Nós descansamos em suas promessas. Seguimos firmes somente nas promessas de Jesus. Amém? Deixa uma pessoa